Bem-vindos a mais uma JN Entrevista. No ano passado, a Europa recebeu 966 mil novos pedidos de asilo, o número mais elevado desde 2016. Isto mostra como as questões migratórias continuam a estar no centro das preocupações da agenda de Bruxelas. Desde o combate firme às redes de traficantes que promovem a imigração ilegal, à criação de vias legais e seguras que permitem a quem foge chegar ao solo europeu e pedir asilo, a pluralidade de visões dificulta o consenso entre os Estados-membros e as soluções continuam a ser adiadas. Para comentar estas questões, convidámos Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. Vasco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Queria então começar precisamente por estes números. Em abril, o número de novos pedidos de asilo apresentados na União Europeia subiu 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos a falar de 72 mil novos pedidos de asilo, segundo o Eurostat. O que nos dizem estes números sobre o fenómeno migratório na União Europeia? Bem, diz-nos muita coisa. Eu queria trazer já aqui à colação dados ainda mais atualizados, porque já tenho os dados de maio de 2023. E esses dados de maio de 2023 indicam que 87 mil novos pedidos foram apresentados, o que corresponde já a um aumento de 16% em relação ao mês anterior, que fez referência de abril, e quase um quarto, 24% no caso concreto, em relação a maio de 2022, portanto, em relação ao ano passado. Estes números, mais uma vez, vêm demonstrar 3 ou 4, enfim, diria eu, realidades mundiais. É que há um número muito significativo de cidadãos que, decorrente daquilo que são os conflitos bélicos, daquilo que são as realidades das alterações climáticas, aquilo que são dificuldades económicas, algumas convulsões políticas e convulsões sociais, que fazem com que aquelas pessoas sintam a necessidade de procurar proteção internacional no continente europeu. E essas convulsões, esses conflitos mundiais e bélicos, essas alterações climáticas, são de facto a realidade de hoje e que nós todos temos conhecimento. Este aumento de número significativo de pedidos de proteção internacional traduz-se exatamente na sequência destes acontecimentos mundiais. Neste momento, e já nos últimos anos, a Turquia continua a ser o país que acolhe o maior número de refugiados, seguido do Irão e da Colômbia. Portanto, esta ideia que temos de que a Europa acolhe o maior número de refugiados é errada. Segue-se a Alemanha em quarto lugar e aquilo que eu queria perguntar é onde é que Portugal entra como país de acolhimento, em termos de números. Quantas pessoas é que nós temos neste momento? Sim, eu acho que Portugal, olhando para aquilo que é o fundo do panorama mundial, é importante destacar de forma positiva o facto de, no ano passado, em 2022, terem aumentado o número de pedidos de asilo em cerca de 29%, 29,5% para ser mais exato, totalizando 1.991 pedidos de asilo que ocorreram no ano passado, sendo que destes 1.991, 593 foram concedidos o Estatuto de Refugiado e cerca de 57 o Estatuto de Proteção Subsidiária. Para aqueles que não sabem a diferença entre os dois, proteção subsidiária, no fundo, estamos a falar de um nível de proteção onde o requerente, neste caso a pessoa que pede a proteção internacional, não cumpre na sua totalidade com todos os requisitos que vêm previstos na Convenção de Genebra e na Lei de Asilo, mas que, por razões óbvias, está-se impossibilitado de voltar para o seu país de origem. E esses nós chamamos mesmo a proteção subsidiária. Portanto, os números, de facto, traduzem num aumento desses pedidos em Portugal. Agora, obviamente que os nossos pedidos e a nossa atribuição, eu diria que vêm de acordo com o nosso tamanho, comparativamente com outros países. Se é possível fazer mais, eu acho que é sempre possível fazer mais neste domínio, porque, de facto, estamos a falar de obrigações que decorrem de direito internacional. A obrigação de prestar auxílio e de alguém que não pode, por razões objetivas, porque sofre de perseguições em decorrente da sua nacionalidade, da sua filiação partidária ou outra, não pode, de facto, estar nesse país. A comunidade internacional, seja Portugal, seja outro país, tem a obrigação legal de receber estas pessoas e de proporcionar condições de segurança para que estas pessoas possam estar. Obrigada. E passando agora às chegadas irregulares através das fronteiras externas da União Europeia, nomeadamente através da Grécia ou Itália, sobretudo Itália, sabemos que este ano já chegaram cerca de 120 mil pessoas à Europa. Além disto, mais de 2 mil pessoas perderam a vida no Mediterrâneo, naquela que é considerada a rota migratória mais perigosa. A própria OIM reconhece isso. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem insistido na necessidade urgente da criação de rotas seguras e legais para migrantes e refugiados. Como é que se criam estas rotas? Bem, é importante esclarecer que, no fundo, pelo Mediterrâneo há 3 grandes rotas, digamos assim. Há a rota
do Mediterrâneo Central, que é aquela que eu penso que fez referência, que vem proveniente do Norte de África e que chega em direção à Itália. Depois da temos, Líbia, sobretudo. exatamente, Sim. depois temos o Mediterrâneo Oriental, que no fundo é a rota da Turquia para a Grécia, e temos o Mediterrâneo Ocidental, que é de facto da África Ocidental, principalmente para a Espanha. Obviamente depois também há as rotas terrestres, via Balcãs e via da Ásia Central. E portanto, eu diria que de facto os números são bastante significativos, não só de chegadas, mas também de mortes no Mediterrâneo, como teve a oportunidade de referir. O Mediterrâneo tornou-se, de facto, a rota mais perigosa do mundo inteiro, traduzindo-se um número muito significativo de mortes calculadas de acordo com os dados da OIM, que rondarão entre as 27 mil e as 30 mil pessoas, que é um número, de facto, absolutamente horrível. Agora, há aqui dois níveis. Como é que, no fundo, na prática, se pode resolver ou tentar resolver a questão das mortes do Mediterrâneo, por um lado? Primeiro, a importância que é a cooperação internacional, isto é, perceber que salvar vidas não pode ser só da responsabilidade dos Estados costeiros. Tem que haver, de facto, cooperação entre os países da União Europeia, entre a própria União Europeia, para, de uma forma articulada, numa abordagem comum, se possa tentar salvar vidas, que, no fundo, deve ser a principal prioridade. Segundo, a existência das tais rotas migratórias legais e seguras. Isso é absolutamente fundamental. Isto é, havendo a possibilidade de alguém recorrer a estas rotas que, de alguma forma, previstas na lei, permitam de forma regular as pessoas migrantes chegarem ao destino que querem, elas permitirão, diria eu, 4 pontos fundamentais. Primeiro, salvar vidas, que é o mais importante no meio disto tudo. Portanto, proporcionam, de alguma forma, alternativas que aos migrantes possam ser mais seguro viajar. Segundo, é importante destacar, a existência de rotas é um fenómeno que permite combater de forma efetiva as redes de tráfico de seres humanos. Portanto, havendo rotas, de facto, legais e seguras, as oportunidades, digamos assim, do crime de tráfico de seres humanos são reduzidas, tornando sempre mais difícil, digamos assim, estas organizações criminais poderem atuar. Segundo, respeitar os direitos humanos, isto é, a existência de rotas legais e seguras permitem, efetivamente, que os migrantes possam ser tratados de forma digna e com o respeito pelos seus direitos humanos. Quarto, contribuem de forma objetiva para a sua integração. Isto é, alguém que tem a possibilidade de se preparar para entrar para outro país, consegue de uma forma objetiva uma integração mais fácil dentro da comunidade e mesmo no ambiente do mercado de trabalho. Segundo, havendo estas rotas legais e seguras, é mais fácil aos governos, sejam eles da Europa, sejam de qualquer outro país, de controlar aquilo que é o fluxo das pessoas migrantes e, com isso, planear de forma adequada aqueles que são os recursos que possam ser afetos ao acolhimento e integração. Sexto, os benefícios económicos. Portanto, sabemos perfeitamente que os migrantes entrarem dentro daquilo que são a sua forma legal, podem ser melhor, diria eu, colocados, de forma a poderem contribuir de forma efetiva para a economia e não para a economia paralela, como muitas vezes acontece quando eles entram numa situação irregular e pondo-nos numa situação ainda de maior vulnerabilidade. E, portanto, a existência deste tipo de rotas é absolutamente fundamental e a OIM tem sublinhado nisso muitas vezes em muitos dos seus fóruns. Depois, obviamente, eu diria que a outra necessidade quando falamos perante as mortes no Mediterrâneo e a existência de rotas seguras e legais é também perceber o que é que está na gênese da decisão de migrar. E Vamos isso é então, fundamental. Peço desculpa, só fazer um breve intervalo. Voltamos já de seguida. Bem-vindos à segunda parte desta JE entrevista. Queria então, Vasco, regressar aqui à questão do combate às redes de tráfico de migrantes. Recentemente, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu apoio à Primeira-Ministra de Itália no âmbito do combate às redes de tráfico. Como é que este tipo de rede se combate, tendo em conta que os migrantes não vão deixar de recorrer às mesmas, uma vez que precisam de fugir dos seus próprios países? Bem, de facto, o combate às redes de tráfico de seres humanos é uma questão que é muito complexa e desafiante, e eu diria que requer sempre uma abordagem que tem que ser o máximo possível abrangente. Mas, de qualquer das formas, eu acho que há aqui pelo menos 7 pontos que são fundamentais para combater este tipo de problema. Primeiro ponto, fundamental, a cooperação internacional, isto é,
os países têm que trabalhar, seja os países de trânsito, seja os países de destino, seja os países de origem, de facto têm que trabalhar em conjunto, partilhando informações de inteligência e coordenando o que será necessário um esforço para combater e para desmantelar estas redes de tráfico a nível global. Segundo ponto, o reforço das leis e das penalidades, isto é, a importância de que é ter leis robustas que de alguma forma criminalizem o tráfico de seres humanos e de imigrantes e imponham, obviamente, penas robustas às pessoas que estão envolvidas. Terceiro ponto, a importância de uma melhoria na segurança e na gestão das fronteiras, isto é importante investir em tecnologias de vigilância, é importante investir em formação dos agentes de fronteira, é importante que, de tal forma que permita este fortalecimento neste controle das fronteiras, para que, com isso, seja dificultado o papel das redes de tráfico de seres humanos. Quarto ponto, a necessidade das campanhas de consciencialização, isto é, e aí acho que os jornalistas têm feito um trabalho fundamental, porque é importante educar as pessoas, as empresas, para esta realidade e para os perigos que advêm, de facto, à migração ilegal e o tráfico das pessoas migrantes. E, portanto, campanhas bem conseguidas conseguem, de facto, poder dissuadir pessoas, poder dissuadir de empresas de recorrerem, de facto, a estas redes e, inclusive, ajudarem a denunciar atividades que podem ser suspeitas. O quinto ponto é a necessidade de combater estas redes de tráfico, passa também para fortalecer as condições socioeconómicas dos países de origem destas pessoas. Portanto, perceber o que é que está na gênese desta decisão, muitas vezes desesperada, destas pessoas em abandonarem os seus países, ajudando ao desenvolvimento económico, ajudando a combate às alterações climáticas, ajudando a priori aquilo que são as razões que estão subjacentes a esta necessidade de viajar de forma célere, podem, de facto, ajudar a combater as próprias redes de tráfico de seres humanos. Depois, a proteção e assistência aos migrantes, isto é, oferecer a proteção e assistência aos migrantes vulneráveis, especialmente às vítimas de tráfico, é absolutamente essencial, e isso inclui, obviamente, abrigos seguros e a possibilidade de terem acesso a apoio psicossocial e também a serviços legais, se assim for necessário. E, por último, não menos importante, e como nós já tivemos a oportunidade de referir hoje, o aumento das rotas legais e seguras. A existência de rotas ilegais e seguras é um dos mecanismos mais eficazes no combate às redes de tráfico de seres humanos, porque eles minam exatamente o modelo de negócio das redes de tráfico que se aproveitam da vulnerabilidade destas pessoas migrantes. E, portanto, estas são, na minha opinião, 7 pontos fundamentais no combate ao tráfico de seres humanos. Sim, e em termos de como é que se poderia pôr em prática essa criação de rotas, através de que tipo de vistos é que podiam ser criados, tendo em conta que é muito difícil para essas pessoas pedirem vistos para se poderem deslocar legalmente, vistos de estudante, por exemplo? Que exemplos Sim, eu acho que, enfim, primeiro no plano legislativo tem que estar previsto de facto um conjunto de opções que permitam, dentro daquilo que for o perfil de cada pessoa, poderem se enquadrar e poder pedir essa via regular. Não é só através dessas vias que falamos, mas essa de facto é um dos pontos fundamentais. E depois precisa sempre de haver, diria eu, a priori, reforço consular destes países que promovem este tipo de rotas legais e seguras, que permitam de forma expedita, porque muitas vezes é isso que nós estamos a falar. Repare, estamos a falar de pessoas que, mesmo perante a existência de rotas legais, se o processo de pedir um visto demorar 2 anos, provavelmente a pessoa vê-se na necessidade de recorrer também a estas redes de tráfico. Portanto, não é só de facto a mera existência, mas é garantir que a existência de rotas legais e seguras, mas também garantir que essas rotas ilegais e seguras possam, a priori, ser iniciadas com um processo expedito e célere, que permita à pessoa possa pedir para ir para esse país, ou qualquer país que seja, para viver e trabalhar. Em 2020, a Comissão Europeia apresentou o Pacto em matéria de migração e asilo. Ainda não foi aprovado, creio que é, como disse, no final do ano, certo? Em traços gerais, o que é que pode mudar o panorama da migração, da crise migratória? O que é que pode mudar? Bem, acima de tudo é preciso ver, há um ponto prévio que eu acho que é fundamental dizer, as migrações é um tema fraturante na União Europeia. É absolutamente fraturante. E é um tema, aliás, assim se explica o tempo que tem demorado a alcançar acordo sobre o tema das migrações na União Europeia, depois de vários anos e de várias presidências da União Europeia. Tendo isto como ponto de partida, de facto, aquilo que esta proposta, que ainda estamos a falar de uma proposta que está em cima da mesa,
é permitir tentar conjugar aquelas vontades daqueles países que querem, de facto, receber migrantes e querem receber requerentes de asilo, com aqueles que, por decisões de política interna, daqueles países que não estão tão abertos à existência da população migrante. E, portanto, permite aqui, de facto, que esses países, principalmente aqueles que não estão tão abertos a uma política de migratória para o seu país, permitam, em alternativa, um outro tipo de solidariedade. A proposta que está em cima da mesa é, de facto, permitir que esses países atribuam um determinado valor, paguem um determinado valor, para que outros países possam, efetivamente, integrar aquelas pessoas migrantes e aquelas pessoas refugiadas. Não é só isto que está por trás deste Pacto das Migrações, mas este talvez tenha sido um dos pontos que tem gerado mais desacordo e pelo qual, penso eu, que ainda estão as negociações a decorrer. Vamos ver qual é que vai ser o futuro. Portanto, aqui o que se pretende é que os países consigam encontrar um consenso, um equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade através de recolocação de refugiados ou compensação financeira. Creio que seriam 20 mil euros por refugiado que os países teriam de pagar caso não aceitassem o requerente de asilo ou o refugiado. Está otimista em relação a este tipo de medida? O que é que acha que até ao final do ano vai acontecer? Sendo um tema fraturante, como referiu, o que é que ainda vai mudar até ao final do ano? Bem, a presidência espanhola já deu algum sinal sobre este ponto. Aliás, em Portugal, penso que já a embaixadora de Espanha tentou reunir com todos os embaixadores representantes dos países da União Europeia para debater este assunto. É, de facto, já uma medida positiva para se tentar alcançar este acordo. Eu não diria que eu não sou pessimista nem otimista, sou expectante. Isto é, vejo com expectativa. A verdade é que já houve outras presidências que lutaram para alcançar este acordo. Eu espero que a presidência espanhola consiga, de facto, chegar a este acordo e que este possa ser um sinal claro e objetivo da União Europeia, enfim, em prol daquilo que será a vinda das pessoas migrantes. E repare só neste pormenor, os dados do Eurostat não enganam. Os dados do Eurostat mostram que a população na Europa está a envelhecer e está a diminuir. O que vem mais uma vez comprovar, os dados são relativamente recentes, houve até um decréscimo de mais de 500 mil de pessoas relativamente há 2 anos atrás, no que diz respeito ao total da população, sendo que neste momento 1/5 da população da União Europeia tem mais de 65 anos de idade. E, portanto, eu acho que a existência de um acordo na temática do Pacto das Migrações pode também significar um rejuvenescimento daquilo que é a União Europeia e um aumento que é necessário também, diria eu, em muitos países da União Europeia, de mais população jovem, que possa contribuir em todos os níveis para enriquecer culturalmente um país, quer também para ajudar economicamente e estruturalmente um país, como muitas vezes é necessário. Voltamos então a fazer um breve intervalo e voltamos já de seguida. Estamos de volta então para a terceira parte desta JE entrevista. Vasco, queria agora tocar numa outra questão dos conflitos no continente africano que levam a que a maior parte dos refugiados ou quem foge dos conflitos acaba por ir para os países de vizinhança, não só são deslocados internos, mas também para os países circundantes, onde já existem conflitos, onde já estão sobrecarregados e em que os níveis de necessidade humanitária já são muito, muito precários. Como é que a ONU consegue gerir toda esta questão em parceria com o Acnur e a própria OIM? Como é que se faz representar nestes países? É interessante ter tocado nesses pontos porque, de facto, essa realidade estatística demonstra, acima de tudo, uma realidade insufismável, que é a seguinte: a maior parte, ao contrário daquilo que muita opinião pública pensa, a maior parte destas pessoas que fogem de guerras, de fome, não vem em direção à Europa, não vem sequer em direção a outro continente. Fica no continente africano. E, de facto, ficam nas fronteiras, nos países fronteiras dos seus, daqueles que fogem. E é importante salientar esse ponto, principalmente para destruir este mito urbano, que muitas vezes existe e é perpetuado, de que a União Europeia e muitos outros países são completamente invadidos por um número avassalador de pessoas. Essa não é a realidade. E repare, a OIM, os últimos dados da OIM indicam que existem cerca de 282 milhões de pessoas migrantes no mundo. Ora, 282 milhões de pessoas no mundo são muitas pessoas,
mas que correspondem a cerca de 3 a 4% da população mundial. O que significa que mais de 90% da população mundial não é migrante. Agora, a OIM e o Acnur, estamos a falar de duas agências das Nações Unidas, trabalham sempre em cooperação, exatamente com outras agências também das Nações Unidas, com vista a, primeiro, prestar os cuidados humanitários que são precisos, na gestão dos campos de refugiados que possam existir, na possibilidade de, em articulação com os governos, procurarem alternativas e mecanismos de transferência destas pessoas. E aí é que vêm os mecanismos de reinstalação. Portugal, no caso concreto, trabalha com o Acnur num projeto de reinstalação de pessoas refugiadas a partir da Turquia, a partir do Egito e a partir da Jordânia. Aliás, um dos países com um número mais avassalador de pessoas refugiadas que tem dentro das suas fronteiras. E o objetivo deste programa, no qual a OIM tem estabelecido com o governo português, é apoiar, de facto, a transferência destas pessoas requerentes de asilo e alguns deles refugiados que estão nestes campos e que, através destes mecanismos, em cooperação com o Acnur, em cooperação com a OIM, possam ser transferidas para um país terceiro, neste caso concreto Portugal, para aí poderem reiniciar o seu projeto de vida. É uma luz ainda pequena, mas é de facto um contributo fundamental para a vida de centenas de pessoas refugiadas que estão nestes países sem nenhuma prospecção de futuro, sem nenhuma prospecção de esperança, e aqui, com o apoio, mais uma vez, do Acnur e da OIM, conseguem alcançar uma nova realidade e um recomeço da sua vida. E queria perguntar-lhe, em relação a Portugal, o que é que a OIM, tendo em conta, acho que não existe representação do Acnur como existe OIM em Portugal, correto? Que tipo de programa é que a OIM tem em curso neste momento? Está prevista alguma recolocação de refugiados de outros países da União Europeia para, portanto, o acolhimento em Portugal? Portanto, uma redistribuição das cotas. Sim. Vamos lá ver. Portugal, a OIM apoia sempre o Estado português através deste programa de reinstalação de pessoas refugiadas. Reinstalação, estamos a falar de pessoas que estão fora do espaço da União Portanto, Europeia. Não é recolocação, como estava a dizer, reinstalação. Exatamente, estão fora do espaço da União Europeia e que são transferidas para um país da União Europeia. Depois temos os mecanismos de recolocação. E há dois mecanismos de recolocação muito comuns em Portugal. Primeiro, estamos a falar dos mecanismos de pessoas ou de transferência de cidadãos que estejam num outro país da União Europeia. No caso concreto, Portugal assinou um acordo bilateral com a Grécia, com o objetivo de trazer 500, num projeto piloto, trazer 500 pessoas numa primeira fase que estão a viver em campos da Grécia, principalmente menores não acompanhados. Eu penso que a OIM, juntamente com as outras entidades envolvidas, já recolocámos em Portugal cerca de 380 crianças, ao abrigo deste acordo, de crianças que não acompanhadas, que estavam na Grécia e que foram transferidas para cá. E depois temos programas ad hoc de recolocação, isto é, Portugal tem sempre manifestado de forma solidária perante a chegada de barcos à Malta e à Itália. Normalmente Portugal aceita a recepção de uma percentagem, de acordo com o tamanho do nosso país, diria eu, de pessoas que estão nesses barcos e que muitas vezes atracam em outros países da União Europeia, como eu já disse, pode acontecer em Malta, pode acontecer em Itália, como pode acontecer no Chipre. E, portanto, Portugal tem demonstrado também essa solidariedade em receber essas pessoas. É suficiente? Bem, eu diria que podemos sempre fazer mais e é nisso que eu acho que quero sublinhar e continuamos a OIM disponível para apoiar o governo português para receber mais pessoas em necessidade de proteção internacional e que precisam, de facto, fugir do seu país e encontrar as suas esperanças e a sua vida no outro país. Nós temos capacidade para acolher um maior número de pessoas? Repare, os dados estatísticos sobre a população migrante em Portugal indicam-nos que nós temos cerca de 7 a 8% de população migrante a residir no nosso país. 7 a 8% eu diria que não é um número significativamente grande, por comparação, aliás, com outros países até da União Europeia. Da Alemanha, sobretudo. Sobretudo, por exemplo. Portanto, eu acho que sim, que temos espaço e vontade e necessidade de termos mais migrantes no nosso país. Obrigada. Então, para finalizar, ainda em Portugal, como olha para a criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que tem agora Luís Góis Pinheiro como primeiro diretor e que vai substituir o CEF na questão das competências da política de acolhimento e do Alto Comissariado para as Migrações? O que é que esta nova agência vai trazer na agilização do processo de pedidos de asilo? Bem, é uma decisão governativa. Normalmente a OIM não comenta decisões governativas. Eu acho que é um sinal bastante claro da parte do Governo
em querer renovar aquilo que são as instituições que estão no nosso território, tendo em vista o fortalecimento da integração, quer das pessoas migrantes, quer das pessoas refugiadas. Portanto, eu só posso, honestamente, desejar boa sorte àquele que é as novas funções do novo Conselho de Administração da nova agência e esperar, de forma objetiva, que a OIM possa ajudar a nova agência a atingir os seus objetivos, quer no domínio da integração dos migrantes, quer no domínio da integração das pessoas refugiadas, quer em outros todos os domínios que são das suas competências que advêm da nova lei orgânica. Portanto, boa sorte e a OIM estará cá para apoiar. Obrigada, Vasco, Obrigado, por ter mais uma vez mostrado disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigada também a quem está em casa a assistir à nossa entrevista. Pode acompanhar outros temas em jornaleconómico.pt e uma boa tarde.